Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 hoje, capítulo 38 e o capítulo 39. O capítulo 37, na minha opinião, é o capítulo mais conhecido do livro do profeta Ezequiel. Porque o capítulo 37, ele fala do vale de ossos secos. Qual é o propósito do capítulo 37? Capítulo 37. O propósito é anunciar a restauração completa de Israel. E aí, usando a visão do Vale de Ossos Secos para ilustrar a ressurreição espiritual física do povo e a unificação das tribos sobre o único rei, Davi, que vai prefigurar aqui a pessoa do Messias. Então, quando você lê o capítulo 37 da visão de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, essa visão diz respeito à nação de Israel, essa nação que foi destruída, e você viu isso comigo no livro do profeta Jeremias e também no livro, do profeta Ezequiel. Agora vem uma promessa de restauração. Então, Ezequiel 37, ele é um dos capítulos mais conhecidos deste livro, e ele começa com a visão do vale de ossos secos. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, representando a casa de Israel e a sua condição espiritual e física de morte. E também o fato deles terem sido dispersos, espalhados. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que é uma realidade de uma visão que realmente a nação está destruída. Realmente houve muitos mortos. Espiritualmente, eles estavam completamente destruídos e foram espalhados. E aí Deus vai instruir o profeta Ezequiel a profetizar sobre os ossos. E à medida que ele obedece, os ossos se juntam, ganham carne, pele e finalmente recebem o sopro de vida. Olha o verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em você, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É muito conhecido essa visão, capítulo 37, mas vemos que era a realidade da nação. Totalmente morta, seca, precisando de vida. Era um vale de ossos secos. E aí essa visão tão poderosa, ela é representada aqui, a representação de uma promessa de Deus de ressuscitar Israel, tirando a nação da morte espiritual e restaurando uma nação viva e totalmente unificada. O verso 11 e 14, nós vamos ver que isso é muito claro. Muitas vezes, no capítulo 37, muitos focam só nessa parte do Vale de Ossos Secos, mas é sempre bom você ler o capítulo todo. E aí, na segunda parte do capítulo, a partir do verso 15, Deus ordena a Ezequiel que pegue 2 varas, uma representando a Judá e seus companheiros, e outra representando Efraim, Israel, ou seja, Reino do Norte e Reino do Sul. E as 2 varas se unirão em uma só, simbolizando a futura unificação das tribos. 12 tribos vão se tornar única, sob o comando de um único rei, que será Davi. Então, do verso 15 ao verso 28. E quando ele fala de Davi, ele não está se referindo à figura de Davi, o rei, porque Davi havia morrido, mas ele fala do Messias, do descendente de Davi, que nós sabemos que é Jesus Cristo. E ele vai governar com justiça e vai trazer paz eterna. Olha o verso 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis.
e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E aí nós precisamos lembrar que no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, que receberam vida, tem um apontamento para a pessoa de Jesus Cristo, que é o Messias. E o próprio Jesus vai declarar no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos que aqui em João, capítulo 11, verso 25 e 26, a fala de Jesus ecoa a promessa de vida e ressurreição que encontramos aqui no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Vamos para o capítulo 38. Capítulo 38, o propósito é anunciar a futura batalha de Gog e Magog contra Israel, descrevendo uma colisão de nações que virá contra o povo de Deus, mas que será derrotado pelo poder divino. Então, essa profecia aqui, né, ela é um apontamento escatológico, ou seja, nós entendemos e compreendemos o capítulo 38 quando também lemos o livro de Apocalipse. Capítulo 38 representa a profecia sobre a guerra de Gog e Magog. Deus diz a Ezequiel para profetizar contra Gog, da terra de Magog, líder de uma colisão de nações do norte, que se levantará contra Israel nos últimos dias. Gog, ele liderará um exército poderoso contra Israel, que estará vivendo em segurança, mas Deus permitirá essa invasão para mostrar a sua santidade e o seu poder. E aí você percebe, lendo o capítulo 38, que apesar do tamanho da força da colisão de Gog, Deus intervém de maneira sobrenatural, trazendo um grande terremoto. Pestes, chuvas torrencial, granizo, fogo e enxofre sobre os invasores. Verso 18 ao 22. E Gog e suas forças serão derrotadas e Deus será glorificado perante todas as nações que reconhecerão a sua soberania. Olha o verso 23 do capítulo 38. Assim me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então, Gog e Magog, eles são mencionados lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, na visão de João, sobre a batalha final antes do julgamento final. Então, nós vemos que essa profecia aqui do capítulo 38, nós vamos interpretá-la melhor quando chegarmos no livro de Apocalipse. Ok? O capítulo 38, ele mostra e ele ensina sobre a soberania de Deus sobre as nações e a certeza da vitória de Deus contra a força do mal. Né? Então, nós podemos perceber que, ao ler esse livro, apesar das circunstâncias que podem nos cercar, quem tem o Senhor, quem confia no Senhor, não importa tamanha a aflição, o tamanho, a luta, o quanto de inimigo estão nos cercando. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Né? Então, aqui, Ezequiel 38 nos fala de uma realidade escatológica da vitória final. E nós, como povo de Deus, né, sabemos como a história vai terminar. Vamos para o capítulo 39. Capítulo 39, o propósito é continuar a profecia de derrota de Gog e Magog, descrevendo os resultados da batalha e a purificação da terra e a restauração plena de Israel. Então, o capítulo 39, ele continua a profecia da batalha de Gog e Magog, detalhando a destruição total dessas forças invasoras. Deus promete derrubar Gog e todos os seus exércitos, tornando-os uma oferta de sacrifício. Verso 1 ao verso 6. As armas dos invasores serão usadas como combustível durante 7 anos e levará 7 meses para enterrar todos os mortos, limpando a terra. Isso será um sinal para todas as nações de que o Senhor é santo e poderoso. Então, quando vamos continuando lendo o capítulo 39, quando você chega aí no verso 25 e 29, você vai ver que Deus declara que derramará seu espírito sobre a casa de Israel, renovando sua aliança com eles restaurados e completamente em sua terra.
verso 25, deixa eu ler com você. Aqui, ó. Por isso assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram e de toda infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhe causasse medo. Quando eu os tiver tirado de volta das nações, os tiver juntado dentre as terras dos seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra e sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Então, capítulo 39, ele ensina sobre a vitória final de Deus sobre o mal e a plena restauração do seu povo, né? Então, eu quero dizer algo para você, que Deus, na sua soberania, ele não apenas derrota o inimigo, né, do seu povo, mas também restaura e renova a vida do seu povo. Então, quando a Bíblia fala que Deus derramará o seu espírito, não está falando apenas de uma vitória sobre o inimigo, mas Deus dará a vitória e, ao derramar o espírito, Deus trará um renovo, uma nova vida sobre o seu povo, né? Então, quando você lê Apocalipse 19, versos 17 e 18, vai ser a descrição da convocação das aves para o grande banquete de Deus, onde os inimigos serão devorados. Então, ao ler capítulo 38 e 39, você precisa dessa visão escatológica. Não se preocupe, porque nós vamos chegar no livro de Apocalipse. Eu estou deixando para a gente comentar lá na frente, e aí eu vou lembrar você que aqui em Ezequiel, capítulo 38 e 39, essa profecia ela está descrita também no livro de Apocalipse. E aí eu te explico com mais detalhe dessa parte escatológica, do fim. Mas aqui, o profeta Ezequiel já mostra como a história vai terminar. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos hoje. Já estamos caminhando para o fim do livro do profeta Ezequiel. E amanhã, se Deus permitir, eu estarei com você com mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.